Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas de auditor fiscal do trabalho. Estamos aqui conversando na parte de direito do trabalho e hoje nós vamos conversar sobre normas regulamentadoras que irão cair nesse concurso público. Você já deu uma olhada no seu edital, já viu que tem algumas normas regulamentadoras ali que o examinador, que a banca examinadora se preocupou em colocar? Então é isso aí, nós vamos dar uma sequência nas próximas aulas, estudando sobre essas normas regulamentadoras que estão previstas no edital. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você acione o sino de notificações. Quem não estiver inscrito aqui, saiba que toda semana tem conteúdo novo. Terça e quinta tem sempre conteúdo novo ligado a direito do trabalho. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga, porque esse vídeo vai ajudar, porque eu tenho certeza que nessa aula sobre normas regulamentadoras e as outras aulas que eu conversarei com vocês sobre essas normas regulamentadoras que estão no edital, tem grande chance de cair. Então ajude o teu colega, ajude seu amigo, ajude a sua amiga para ter uma boa pontuação. Pessoal, se você lembrar um pouquinho, há algum tempo atrás, há uns 2 meses mais ou menos, eu já conversei com vocês sobre algumas normas regulamentadoras. Conversei sobre a norma regulamentadora número 5 e também sobre a norma regulamentadora número 29, se não me engano. Dá uma olhada lá, aproveite essa oportunidade, já que nós nas próximas aulas vamos conversar sobre normas regulamentadoras. Dá uma relembrada nessas 2 aulas que eu conversei com vocês, porque é aquilo, né, pessoal? Nós estamos fazendo uma prova, um concurso público para o auditor fiscal do trabalho. É muito comum que a banca examinadora ela pergunte sobre normas regulamentadoras, sim, e não fique preso só a essas normas regulamentadoras que estão no edital. Porque olha só, se ele já deu a brecha, se ele já deu a deixa que vai perguntar sobre norma regulamentadora, porque você, como auditor fiscal do trabalho, tem que saber todas as normas regulamentadoras e provavelmente irá aplicar várias dessas normas regulamentadoras no dia a dia. Então, você tem que pensar muito de forma objetiva. Auditor fiscal do trabalho trabalha com norma regulamentadora, além da legislação pertinente, além da legislação trabalhista e outras legislações como a constitucional, por exemplo. Digamos que ele faça uma pergunta de uma norma regulamentadora que não está no edital, como por exemplo a 5 ou a 29 que eu conversei com vocês. Aí você perde essa pontuação só porque você não estudou essa ou outra norma regulamentadora. Gustavo, vou recorrer. Tudo bem, vai recorrer, mas será que vai dar certo? Será que você vai se colocar nessa situação de entrar com recurso? Porque no final das contas, existe muitas possibilidades dele não anular e você ficar a ver navios. E nem adianta entrar com ação judicial que você não vai levar. Quando entra com ação judicial, poucos levam vantagem nesse sentido. Então, já está nessa levada de estudar norma regulamentadora. Eu sei que talvez você não estude todas, mas estude o básico, estude o máximo que você puder. Faça aquele estudo, dá aquela volta, vai um pouquinho, estuda a norma regulamentadora, depois você estuda a legislação da CLT, um pouquinho da Constituição, aproveita essa reta final, o concurso ele foi adiado para te dar mais, aproveitando, te dando mais tempo. É assim que funciona.
E olha só, eu vou conversar aqui, conversando com vocês, sobre a norma regulamentadora número 1. Essa norma regulamentadora número 1, pessoal, ela é como uma diretriz. Essa norma regulamentadora número 1, ela define como serão aplicadas as normas regulamentadoras. Ela segue com disposições gerais, dispositivos legais, formas de aplicação dessas normas regulamentadoras que virão por aí. Foi essa a intenção do legislador colocar a norma regulamentadora. E dentro da própria norma regulamentadora número 1, lá nos itens 1.1, 1.2, ele já fala aqui, ó, qual é o objetivo. Imagina se cai uma questão simplesmente perguntando isso. Qual é o objetivo da norma regulamentadora? Ou então na realidade vai ter provavelmente essa afirmação, por exemplo, a norma regulamentadora tem como objetivo as disposições gerais, a aplicação e definições das normas regulamentadoras. E ele continua um pouco mais adiante dizendo, essa norma regulamentadora, ainda na parte dos objetivos da norma regulamentadora número 1, ela tem como objetivo ali o gerenciamento de riscos ocupacionais e prevenção da segurança e saúde do trabalho. Lá no início, praticamente lá no topo da norma regulamentadora, lá nos primeiros itens, isso aqui é o principal objetivo dessa norma regulamentadora. Você viu o que eu falei? Qual é o objetivo dela? Ela dá disposições gerais, ela dá aquela noção, aquela porta de entrada para o mundo das normas regulamentadoras. E ela está falando, ó, como que você aplica definição de norma regulamentadora, porque no final das contas, qual é o objetivo? É o gerenciamento de risco e prevenção e proteção da segurança e medicina do trabalho. Isso não é nenhuma novidade. Se você não sabe disso, primeiro que para você saber conversar sobre norma regulamentadora, você já tinha que estar sabendo que o principal objetivo é a segurança e medicina do trabalho. No geral, as normas regulamentadoras se resumem a isso. Está sempre ligado a essa prevenção e segurança e medicina do trabalho. A gente pode usar vários termos, o legislador, os órgãos fiscalizadores, eles vão se utilizar de vários termos ali, que com certeza a banca do concurso público, ela vai aproveitar. Mas você tem que saber o porquê de tudo isso. Tudo isso aqui de norma regulamentadora, tudo isso aqui de auditor fiscal do trabalho, a gente está conversando principalmente sobre prevenção e segurança da medicina do trabalho. Essa que é a verdade. Aí, pessoal, também é importante você entender o seguinte: a norma regulamentadora, você encontra na CLT? Não, você não encontra na CLT, você não encontra na Constituição da República. A norma regulamentadora, inclusive, você não encontra nem em legislação específica, em nenhuma lei específica. Ela vem do Ministério. São normativas que servem para nortear a proteção, prevenção e segurança e medicina do trabalho. Só que não está na lei. Tem que aplicar? Tem que aplicar. É lógico que tem que aplicar. E você precisa saber disso. Não vou entrar aqui no mérito de hierarquia de normas, porque não é esse o nosso objetivo aqui. Mas você precisa entender o seguinte: da mesma maneira que você, candidato, você estuda CLT, Constituição, você tem que estudar as normas regulamentadoras. Por quê? Porque na prática, por mais que elas não estejam na CLT, por exemplo,
Muitas normas regulamentadoras são fundamento de sentença. Muitas normas regulamentadoras são fundamento de petições iniciais trabalhistas. O advogado ou a advogada da parte autora vai lá na norma regulamentadora e diz, olha só, a própria norma regulamentadora determina que se utilize equipamento de proteção individual. Determina que haja banheiro suficiente, local higiênico para que o empregado se utilize. Está lá na norma regulamentadora. Então você precisa entender que você vai se valer da legislação e também dessas normas regulamentadoras. E aqui, por que eu entrei nesse ponto? Porque as normas regulamentadoras, elas são obrigatórias, elas não são optativas. Eu posso não usar, eu não preciso aplicar porque não é lei. Não é porque não é lei que você não vai aplicar. E você não é obrigado a seguir, você é sim obrigado a seguir. E a própria norma regulamentadora aqui, ela já fala que é de aplicação obrigatória. E ainda digo mais, as normas regulamentadoras, como diz aqui na número 1, norma regulamentadora número 1, elas são de aplicação obrigatória pela administração direta e indireta, pelos poderes legislativo e judiciário. Não é à toa que numa sentença pode ter a aplicação de uma norma regulamentadora. Além da administração direta e indireta, poderes executivo e judiciário, por que não está o legislativo, o executivo aqui? Gente, é o poder executivo que cria a norma regulamentadora, tá? E automaticamente ela vai ter que obedecer. E se na banca perguntar, está subentendido aqui. E outra coisa, a norma regulamentadora número 1, além disso, ainda diz que é obrigatória a aplicação de norma regulamentadora pelo Ministério Público. Presta bem atenção. É lógico que nós estamos conversando aqui da área trabalhista, direito do trabalho, competência da justiça do trabalho. E também é lógico que, quando conversarmos sobre tudo isso, quando conversarmos sobre MP, quando conversarmos sobre Ministério Público, com certeza, em um primeiro momento, estamos falando, lógico, de Ministério Público do Trabalho. Mas é aí que está. A norma regulamentadora número 1 falou de obrigatoriedade de aplicação pelo Ministério Público. Ou seja, Ministério Público no geral. Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, como eu disse, obviamente, Ministério Público da União. Numa prova de concurso, que é um certo e errado para lá e para cá, cheio de pegadinha, fica atento aí. Se por acaso tem 5 opções e ele coloca numa delas Ministério Público do Trabalho, e essa do Ministério Público do Trabalho lhe parece mais correta, em comparação com as outras questões, vá no Ministério Público do Trabalho. Porque banca examinadora faz muito isso. Você olha as 5 opções, nenhuma das 5 está perfeita. É a menos errada que ele quer que você marque. Muitas vezes é isso. Agora, pensando de forma fria e objetiva na letra da lei, ele está falando do Ministério, ele não está dizendo necessariamente Ministério Público do Trabalho. Para mim, é óbvio, de certa forma, que ele está se referindo, porque quem vai atuar aqui na maior parte das vezes será o Ministério Público do Trabalho.
Mas aqui, no rigor da norma regulamentadora, está falando do Ministério Público. Então, você precisa estar atento, até mesmo porque, ainda que ele não venha com nenhuma pegadinha nesse sentido, mas ele bota MP, e às vezes você ali, de tanto você talvez atuar com o Ministério Público, que não seja Ministério Público do Trabalho, você pode achar que ele está errado. Você está pensando na área penal, ah não, está errado. Não, ó, botou MP, ele não especificou qual MP. E não se esqueça, tá pessoal, quando nós conversamos sobre MP, nem todos aqui que estão assistindo a nossa aula, mas com certeza alguns dos nossos alunos já fizeram prova para o Ministério Público, seja ele qual for, e sabem muito bem que um dos princípios do Ministério Público é o princípio da indivisibilidade. Então, MP é qualquer MP. Essa que é a verdade. Aí, pessoal, a gente pode continuar. Você já está percebendo aqui da obrigatoriedade da aplicação da norma regulamentadora. Você vai se deparar com uma norma regulamentadora com muitas informações ali. E, logicamente, eu não poderia exaurir todo o conteúdo da norma regulamentadora, seja a norma regulamentadora número 1 ou todas as outras NRs que nós vamos estudar aqui. Meu objetivo é atentar você para, primeiro, saber que você precisa estudar as normas regulamentadoras. Segundo, vou botar um detalhe ou outro, vou conversar com você sobre um ponto ou outro que eu vejo pertinente que possa cair. Mas é lógico que numa norma regulamentadora gigante, certamente terá várias possibilidades. Aí cabe a você se aprofundar e estudar essa norma regulamentadora. Eu só te dou o início para você saber para onde você vai nos seus estudos. E aqui eu vou conversar com vocês, para encerrar aqui, 2 pontos que eu acho muito interessantes, que podem cair quando conversamos sobre norma regulamentadora número 1. Você vai lembrar no início da nossa aula que nós conversamos que a norma regulamentadora número 1, ela visa as disposições gerais, definições e a forma de aplicação. E aqui, nessa NR1, ela diz, por exemplo, que o que cabe ao empregador na aplicação das normas regulamentadoras e o que cabe ao empregado nas normas regulamentadoras. Porque a norma regulamentadora é uma norma impositiva. Ela está determinando que empregado e empregadores façam conforme descrito na norma regulamentadora. Então eu vou falar aqui com vocês alguns exemplos do que cabe ao empregador e do que cabe ao empregado. Por exemplo, cabe ao empregador informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais envolvidos ali naquela atividade. Cabe também ao empregador, à empresa, o quê? Fazer cumprir as normas regulamentadoras que nós estamos conversando aqui. Lá em cima, ele já falou, mas já disse até da aplicação obrigatória, mas ele foi insistente. Perceba da insistência aqui dele falando, ó, tem que fazer, é obrigado a fazer. No outro, são normas obrigatórias, e aqui ele está dizendo, ó, cabe ao empregador fazer cumprir as normas regulamentadoras. O que ele está dizendo ali, ó? Olha só, primeiro, a norma regulamentadora, ela é de aplicação obrigatória. Segundo, cabe a você, empresário, cabe a você, empresa, você, empregador, fazer cumprir. Porque muita gente bota a responsabilidade para o outro. Se eu tiro a minha responsabilidade, se eu sou empresário, tiro a minha responsabilidade.
e o outro ali é empregado e tira a responsabilidade na aplicação, como é que vai ser cumprida a norma regulamentadora? Então ele obriga a ambas as partes a cumprir a norma regulamentadora. Aqui eu estou falando da obrigatoriedade da empresa na efetiva aplicação da norma regulamentadora. Além disso, está constando aqui nessa norma regulamentadora número 1, disponibilizar a inspeção no ambiente de trabalho, não criar embaraços. Quando o auditor, você que vai passar nesse concurso público de auditor fiscal do trabalho, quando você for lá em loco, quando você for lá no campo, atuar e fiscalizar para realizar a sua inspeção, o empregador não poderá criar embaraços, não poderá criar impedimentos. Ele tem que disponibilizar a sua entrada para a sua atuação em inspeção do local de trabalho, para verificar a aplicação das normas, os riscos ali envolvidos no local de trabalho. Além disso, pessoal, as normas regulamentadoras, cabe ao empregador promover a segurança e medicina do trabalho através de medidas de prevenção à segurança e medicina do trabalho para a redução dos riscos. Olha aqui, ele fala prevenção para a redução dos riscos. Tem súmula do TST que fala, se o seu empregado atua em área de ambiente insalubre ou periculoso, insalubridade, por exemplo, você tem que fornecer luva, você tem que fornecer bota, você tem que fornecer protetor auricular para o pessoal do aeroporto, medidas de diminuição dos riscos. Nem sempre vai zerar o risco, mas tem que pelo menos oferecer possibilidade de diminuição desses riscos. Mas essa obrigatoriedade de aplicação não é só para o empregador, é para o empregado também. O empregado também é autorresponsável, ele também é responsável por se proteger. Imagina uma situação, e aí é lógico, vai depender de cada juiz. Uma ação trabalhista no qual a autora ou o autor pede pagamento de adicional de periculosidade ou insalubridade por aquele agente nocivo, existência daquele agente nocivo no local de trabalho, na sua atuação. Se a empresa demonstra que entregou a EPI, fez os exames ocupacionais corretos, tem toda a documentação, tem várias testemunhas de que todo mundo utilizava equipamento de proteção, menos o autor, menos a autora. E a autora ainda falava assim, não, eu não gostava de usar aquela bota porque machucava minha unha, não usava a luva porque eu fazia a unha toda sexta-feira. É lógico que a empresa sempre terá responsabilidade. E na prática, o peso da empresa é sempre maior. Essa que é a verdade. Mas é o que eu falo para todo mundo, seja o meu cliente autor, seja o meu cliente empresa. Na maioria das vezes o meu cliente tem sido empresa. Mas olha só, responsabilidade é de todo mundo e eu sei que a empresa carrega um peso maior ali. Mas o que interessa no direito do trabalho é prova. Se eu chegar, trouxer uma montanha de provas para o juiz analisar e ele ver que eu fiz tudo o que tinha que fazer e o autor que foi negligente na sua própria autoproteção, não me surpreendo do juiz não dar a periculosidade ou a insalubridade. Ou seja, todos têm responsabilidade. E o empregado também tem responsabilidade. Ele é obrigado, primeiro, lá em cima o que eu falei? Todos são obrigados à aplicação da norma regulamentadora. Todo mundo, inclusive o empregado.
Se todo mundo é obrigado, não vai ser um empregado que vai ter a benesse e, não, eu não sou obrigado. Todo mundo é obrigado. Já começa por aí. Mais uma vez a obrigatoriedade. Segundo, ele bateu mais uma vez na tecla. Cabe ao empregado cumprir as normas regulamentadoras. Vou repetir o que falou a norma regulamentadora número 1. Cabe ao empregado cumprir as normas regulamentadoras. Nossa conversa poderia se encerrar por aqui, mas ele continua. Ele não foi satisfeito com isso, ele continuou. Cabe ao empregado fazer os exames necessários, quando tiver que fazer, ligado a essas normas regulamentadoras. Se ele tiver que fazer o exame necessário para prevenção, segurança de medicina do trabalho. O ASO, por exemplo, atestado de saúde ocupacional. Não à toa tem o ASO periódico. De tempos em tempos ele tem que fazer exame. Cabe ao empregador colaborar na aplicação da norma regulamentadora. Não, esse negócio aqui me incomoda, não vou usar não, me incomoda. Assim, parece piada, tá, pessoal? Mas isso acontece toda hora. Essa que é a verdade. Tem muitas empresas que não fornecem equipamento de proteção. Tem empresas que fornecem equipamento de proteção meia boca. Também isso é verdade. Ou insuficiente. Mas tem funcionário que recebe o equipamento de proteção e não se utiliza. Não, isso aqui me atrapalha, não posso usar essa luva aqui, que isso aqui me atrapalha. No manuseio. Cabe ao empregado usar equipamento de proteção individual. Ele fecha o ciclo ali. Então perceba que a aplicação da norma regulamentadora é para todos. Então você precisa entender isso. Nós conversamos aqui sobre a norma regulamentadora número 1, para você já começar a perceber como é que funciona todo esse raciocínio. Lhe aconselho a dar uma lida de forma mais aprofundada na norma regulamentadora número 1 também, tá bom? Dá uma lida ali bacana, porque será muito útil, inclusive para as próximas aulas que nós vamos estudar aqui sobre as normas regulamentadoras número 1, e depois tem algumas aqui que nós vamos conversar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.